Vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? E aqui tem uma apresentação breve do que é essa Coriezo, né? A Coriezo Filmes tem esse chamado, né? O coração de Jesus bate forte por você. Né? Nós nascemos em Divinópolis, no Espírito Santo, Divinópolis, Minas Gerais, né? A partir da contemplação. Né? Nós percebemos que Deus está em todo lugar, mas também que o amor de Deus ele não é para todo mundo, mas ele é para cada um. Por isso que nós pensamos logo assim que é necessário que essa experiência do amor de Deus possa ser vivenciada, né, de uma forma intensa e ser compartilhada, e nada melhor do que o vídeo. Por isso, né, que nós, né, sempre faz propostas de evangelização a partir dos carismas que já existem na igreja. Nós queremos potencializar todos os carismas da igreja, né, a partir do Sagrado Coração de Jesus. No primeiro momento, nós pensamos como que vamos, né, motivar as pessoas a serem missionários, a serem comunicadores, a querer evangelizar através, né, de vídeos. Né? E aí nós percebemos a possibilidade de mostrar, né, um vídeo feito pela nossa grande amiga Flávia. É um filme que chama Sinais do Sagrado, e nesse filme, né, a gente mostra o testemunho de uma serva de Deus, que é a Lola. Né? A Lola viveu durante mais de 60 anos recebendo só Eucaristia. Então, nós queremos, com esse filme, exibir nas paróquias, estar perto das paróquias, para mostrar que é possível ser santo, né, no dia de hoje, e também é possível fazer filme, documentário, e contar a história a partir daquilo que nós temos. Né? Por isso, nós temos o Circuito Sagrado Coração de Jesus. Entretanto, nós percebemos que não basta ter um filme e fazer vídeo. Seria interessante a gente ter um momento formativo, ter comunicadores na paróquia, implantar a PASCOM, implantar a pastoral digital. Por isso, então, nós fizemos a imersão Lançai as Redes. Inclusive, o pessoal de São Miguel do Anta, nós estivemos na paróquia com o Padre Robson e fizemos a imersão Lançai as Redes, né, que é um momento de oração e formação para missionários, né, na paróquia, para comunicadores. E aí a gente pega os temas do Papa Francisco, né, tem a oficina prática, tem as trilhas, né, cada realidade é de uma forma. Né? Mas percebemos também que não basta só fazer formação para comunicadores, né? Que para investir na comunicação é necessário também dinheiro, necessário aporte da paróquia. E, às vezes a paróquia está em região missionária e não tem como. E aí que veio, então, a possibilidade da gente fazer consultoria para elaboração de editais na área de cultura e evangelização. Né? Então, é uma forma de a gente arrecadar dinheiro através, né, do setor público, pegando cultura e evangelização como norte, né, para potencializar a missão. E tem mais, a Coriezo também, né, a gente tem uma equipe toda, apóstolos, para poder evangelizar através de vídeos. Mas só que a gente não faz isso sozinho, né? Nós temos parcerias, né? E esses parceiros entram naquela hora que a gente não dá conta, né? E esses parceiros são essenciais para a nossa evangelização no dia a dia, né? Que é a Agência Caris, que faz toda a parte de design premium, a Sancto e a Agenda Católica, que fazem toda a parte de gestão de eventos e captação de recursos, a Josinade, que é a nossa fotógrafa oficial, e a Banda Fé Maior, que também nós somos parceiros na evangelização através da música. Ufa!
Esse é um pouquinho da Coriezo, e nós estamos assim muito felizes por estar aqui, porque acreditamos que a formação de missionários digitais vai impactar o Brasil e o mundo. Eu fiz um curso no CELAM sobre igreja de saída, né, no continente digital, né, e esse curso que nós vamos começar hoje, né, com o Gustavo, é uma experiência, né, um transbordar desse curso que eu fiz, né, lá no CELAM. Sejam todos bem-vindos a Coriezo, estamos juntos, né, vamos viver esse momento de forma intensa. Amém? Gustavo Andrade, vem para cá, seu moço. Conta um pouquinho da sua história, vem trazer conteúdo para nós, que nós queremos aprender. Bora estar contigo. Muito bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muito bem, sejamos todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estar com vocês aqui na Trilha Franciscos. Inclusive, está aqui comigo também nesse estúdio Dona Larissa Fernandes, que também faz parte da comissão da articulação pastoral dos missionários digitais no Brasil, pela CNBB. Estamos aqui, nós trabalhamos no mesmo lugar, né? Taubaté é o maior número de coordenação nacional da articulação pastoral. Temos 3, né? Que a Flávia também é daqui. Então, nós, eu e mais 11, além de 2 assessores da CNBB, hoje montamos, né, fazemos parte daquilo que será a pastoral digital no Brasil. É um prazer estar com vocês, eu me chamo Gustavo Andrade, tenho 21 anos, sou jornalista, cantor, ator, copywriter e eu sou formado em gestão pública e segurança do trabalho e não trabalho com nada do que eu me formei. É muito engraçado e a comunicação, ela me pescou de um jeito que ela nunca mais me soltou. E é um prazer estar falando com vocês exatamente sobre o perfil dos missionários digitais, hoje não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Sabemos que desde o Sínodo dos Bispos, né, que acabou agora a sua última etapa, a missão digital tem sido um assunto que a igreja tem começado a debater. Nós sabemos que é uma realidade muito nova dentro da igreja, é uma realidade que está chegando agora, embora há muito tempo já se comente isso nas entrelinhas, né? Para vocês terem noção, a primeira vez que nós falamos sobre missão em novos continentes, ou no continente digital, ou no novo continente, como diz João Paulo II, na Redemptoris Missio, né? A gente começa lá no pontificado de João Paulo II, e aí nós temos também na carta de 2011, pelo Dia Mundial das Comunicações, né, o Papa Bento XVI falando sobre os novos areópagos, o areópago digital, e areópago é um espaço na Grécia Antiga onde as pessoas discutiam, né? E falando exatamente no nosso tema, é importante nós entendermos primeiramente, né, o que é a missão, né? Por que nós somos missionários, né? A missão nada mais é do que nós nos aproximarmos para escutar, aprender, transformar e celebrar. Nós somos missionários porque nós atingimos algum lugar, pessoa, e nós, levando a verdade do Evangelho, não a nossa verdade, mas a verdade da igreja, através do Evangelho, a revelação divina através da palavra, nós transformamos uma realidade. A nossa missão nada mais é do que levar a boa nova do Evangelho, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1533, né? Ide ao mundo, que repete o Evangelho de São Marcos, né? É função de todo católico pregar o Evangelho a toda criatura. Ser santo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então,
nada mais é que cumprir aquilo que a igreja nos pede, responder o chamado do Espírito Santo. Nós somos missionários, mas missionários por excelências, por um pedido de Deus, né? Por uma ação do Espírito Santo e por aquilo que a igreja nos pede, nós somos missionários, né? É dever de todo batizado, pessoa que tenha comunhão e confirmado na fé, ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. E cabe a nós, como missionários, também transmitir conhecimento, assim como os apóstolos faziam antigamente, né, na igreja primitiva, cabe a nós também transmitir o conhecimento. Nós temos a necessidade de catequizar o povo, né? Nós vemos uma realidade de uma sociedade em que muitas vezes os nossos valores são deixados de fora, aquilo que era valor outrora no nosso passado é deixado de fora, e nós, como missionários, temos o dever de catequizar o povo. Não basta para nós sabermos só que Deus existe, né? Nós precisamos entender, nós precisamos experimentar, nós precisamos ter sabedoria de Deus. Sabedoria que vem do grego, da palavra sabore, que é saborear. Nós precisamos experimentar aquilo de Deus. E nós só conhecemos, nós só conhecemos aquilo, e nós só conseguimos falar com propriedade daquilo que nós conhecemos, né? Então é necessário que nós saboreemos, né? Que nós tenhamos experiências para com Deus. Também é necessário a gente apresentar, isso é uma coisa muito... É necessário a gente apresentar a verdade da nossa fé. Muitas das vezes nós enxergamos como se a nossa fé fosse uma fé sentimentalista, uma fé de sentimentos, e não, nossa fé é baseada em algo concreto, na tradição, no magistério, na palavra, e nós, como missionários, temos a obrigação de levarmos aquilo. Mas como é que nós vamos falar sobre tudo isso, sobre tradição, magistério e palavra, se nós não temos conhecimento? Por isso a necessidade de nós estarmos preparados para a missão, né? É necessário que nós estudemos, é necessário que nós aprendamos, façamos cursos, tantos cursos abertos, tantas coisas, tantos conteúdos bons disponíveis hoje, por exemplo, em plataformas como YouTube, Instagram, né, cursos completos sobre catecismo, sobre a Sagrada Escritura, sobre o magistério da igreja, tantos documentos, tantas coisas que nós podemos aprender, né? E uma coisa, falando agora propriamente sobre os missionários digitais, é necessário que nós façamos uma diferenciação. Missionário digital não é a PASCOM, né? Nós não somos a pastoral da comunicação. A missão digital, ela é aquela missão que ela traz consigo um apostolado, né? Embora os missionários sejam comunicadores, não é nossa missão, embora nós possamos auxiliar, o ser missionário digital é alguém que está comprometido a de fato trazer a boa nova do evangelho através de um apostolado. Inclusive, eu apresento para vocês em primeira mão, né, aquilo que a Igreja do Brasil define como missão digital, né, como missionário digital. O que é um missionário digital, né? O missionário digital é o cristão batizado, discípulo missionário, que exerce seu apostolado na cultura digital, comprometido de forma contínua com a difusão e a promoção da fé católica. Então, vai além do que de nós fazermos transmissões, de nós apresentarmos recados. O real interesse de nós criarmos um apostolado, de nós fazermos o nosso papel, seja através da música, seja através da catequese, seja através de divulgarmos devoções, seja através do nosso dia a dia, o nosso lifestyle, né, nosso estilo de vida, é muito além do que nós simplesmente divulgarmos eventos, fazer aquilo que nós conhecemos como pastoral da comunicação. A missão digital, ela é um carisma, né? E nós precisamos sempre
nos atentar para que nós não confundamos as coisas. Quando nós falamos dos novos areópagos, né, o areópago digital, é aquilo, nós estamos aqui em nome da igreja, e nós temos que apresentar a verdade da igreja. Nós somos comunicadores, mas comunicadores com apostolado. Nós temos uma missão. Não que aqueles que fazem parte da apostolado de comunicação, de paróquia, como nós conhecemos, não tenham a sua missão. Mas o missionário digital é aquele que traz um apostolado. É necessário que nós fixemos, né, isso na nossa cabeça, essa diferenciação. E isso é uma diferenciação nova. A gente teve a experiência agora, recentemente, no último dia 19 de fevereiro, no encontro do CELAM, para falar sobre a missão digital lá no México. E é exatamente essa diferenciação que a igreja começa a notar, né, de fazermos diferente, de que existe um trabalho específico e algo que une todos os missionários digitais. Né? Não é simplesmente ter presença digital, mas é nós levarmos a verdade do evangelho como nossa missão através da cultura digital. E fica claro isso para vocês? Me deem um joinha aí no chat, um ok, um sim, se tem alguma dúvida, falem comigo, adoro interagir enquanto as pessoas estão falando. Eu queria também, aqueles que podem abrir a câmera de algum jeito para a gente conversar também, ouvir vocês. Bom, então, espero que essa parte tenha ficado claro, essa diferenciação. Somos comunicadores, mas comunicadores com apostolados, e nós temos um carisma, e nós evangelizamos através desse apostolado, independente de qual seja. Né? Alguém levantou a mão ou foi só reflexo rápido? Foi reflexo, né? Levantou, mas já abaixou. Pontos importantes sobre o missionário digital hoje na igreja, né? E eu não falo só na igreja do Brasil, né? Na igreja particular do Brasil, mas falo na igreja do mundo. É sempre importante lembrarmos que isso é uma coisa nova. É uma novidade para todo mundo. É uma novidade para as conferências de bispos do mundo inteiro. É uma novidade para a Santa Sé, a igreja de Roma. É uma novidade para a igreja do Brasil. É uma novidade para os bispos. É uma novidade para os padres. É uma novidade para os leigos. Nós estamos escrevendo a história. Né? É um capítulo da história que ainda não foi escrito. E nós estamos começando a escrever. E por que... cito até, a gente conversava exatamente isso no final de semana, esse final de semana agora, que a Comissão da Articulação Pastoral Digital estava reunida em São Paulo, presencialmente, para nós começarmos a articular de forma documental o que é a pastoral digital e o que são os missionários digitais. A gente falava exatamente isso. A igreja, ela tem um receio porque ela ainda não conhece. Então, muitas vezes nós vemos as pessoas que evangelizam pelas redes sociais, elas podem sofrer um certo preconceito, digamos assim, sobre essa novidade, do não entendimento do clero, sejam eles padres, bispos. Existe todo esse movimento de entendimento ainda dentro da igreja. E não é uma coisa que vai ser do dia para a noite. Né? Repito, nós começamos a discutir a missão digital no Sínodo dos Bispos, que começou tem 3 anos. É muito recente na história da igreja. A missão digital. Né? Embora a comunicação já seja discutida há muitos anos, desde ali de 1970, para falar a verdade, desde o Concílio Vaticano II, a comunicação ela é discutida, a missão digital como carisma, como, digamos, ministério, ela é muito recente. Então nós precisamos ter muito cuidado e nós precisamos também ter muita sensibilidade àquilo que nós vemos, presenciamos, ter entendimento, ter clareza, né, sobre o que ainda está sendo discutido e entender como primordial é que tudo é novo. Talvez nesse momento nós tenhamos inúmeras dúvidas que ainda não têm respostas. Ou, melhor, elas têm respostas, mas ainda nós não encontramos. Então, repito, não é uma particularidade do Brasil, é uma particularidade do mundo inteiro.
É uma particularidade da Igreja de Roma, dos outros países e da Igreja Particular do Brasil. É uma novidade. Então nós precisamos entender isso. Repito, mais uma vez, fazermos a diferenciação. Missionário digital não é pastoral da comunicação. São pessoas que têm um apostolado. Independente de qual seja ele. São pessoas comprometidas com a divulgação do Evangelho. Né? Repito, nós temos que pensar os missionários digitais como um ministério, né? Como pessoas que têm a vocação para ser missionários digitais, né? Porque, por exemplo, eu evangelizo na internet desde o ano de 2019, foi quando eu comecei o meu apostolado. Eu conheço missionários digitais que estão desde 2012 na internet, há mais de 10 anos, né? 13 anos evangelizando. Grandes amigos como Mátila, Cabo de Deus, Santa Carona, são muito antigos. Andressa Euler, a Garota Sentinela, estão em 2012, 2013 na internet, já evangelizando, desde o YouTube, passaram do Instagram, TikTok, e toda essa movimentação de rede social. Nós fomos chegando, né? E também tantos outros sacerdotes, como, por exemplo, o Padre Paulo Ricardo, né, que tem seu apostolado através da formação, Padre Leonardo Wagner, Frei Gilson, através dos devocionais e formação também, Padre Marlon Múcio, né, que eu tenho a grata satisfação de trabalhar com ele, né, através de dicas de superação, através de um apostolado oracional, cura e libertação. Não são pessoas que elas têm presença digital, mas são pessoas que utilizam do digital para levar a boa nova do Evangelho. Como eu disse, é uma coisa, nós evangelizarmos através dos novos areópagos é uma coisa antiga, a gente vê desde o Evangelho Gaudium, né, que é o documento que vem depois do Concílio Vaticano II, a Redemptoris Missio, que é do Papa João Paulo II, que fala sobre a evangelização dos novos areópagos, dos novos lugares, Bento XVI, através da Carta ao Dia Mundial da Comunicação de 2011, o documento de Aparecida também, que é mais recente, tanto lá no seu artigo 145, tanto no 278, né, nos parágrafos, eles citam também sobre os missionários, sobre a evangelização nos meios digitais, né? E o mais importante de tudo, por que os missionários digitais eles estão aqui? É porque nós somos convidados a responder um chamado da igreja. A igreja nos chama a ser ousados e, através dessa ousadia, procurar os novos meios para que nós tenhamos um fim comum, que é levar o evangelho a toda criatura. O nosso fim não é evangelização pela internet. O nosso fim é salvar almas. Nós não estamos aqui simplesmente produzindo vídeos, produzindo conteúdo, querendo views, querendo likes, não. Nós precisamos converter, inclusive é o tema, né, o lema dos missionários digitais, né, do like ao amém. Nós precisamos converter isso, né? É utilizar a missão digital como isca para trazer pessoas para dentro da igreja. Quando nós vamos ao meio digital, nós temos que entender que hoje é o meio mais efetivo. Mas se amanhã houver um meio mais efetivo de evangelização, haverão missionários que irão para esse meio mais efetivo. Assim como ainda nós temos a tiazinha da igreja que bate na porta para perguntar, a pastoral da saúde que visita os idosos para saber como eles estão. Nós temos, enfim, inúmeras pastorais, ministros de Eucaristias que levam a comunhão aos doentes. A missão digital ela é um meio. Isso, exatamente, o Papa João Paulo II fala na Redemptoris Missio, que é um documento, inclusive, recomendo a leitura, Redemptoris Missio, com 2 S's e I-O. Recomendo a leitura deste documento, que fala exatamente sobre a evangelização, né? Adigentes também, que fala sobre a evangelização e a missão. É um documento sensacional para ser lido. O documento de Aparecida, a Lumen Gentium, Evangelho Gaudium, são documentos que nós precisamos ler.
o mais importante ainda, as diretrizes para ação evangelizadora no Brasil, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, são leituras que nós precisamos fazer para nós entendermos a missão no nosso contexto, dentro do nosso país. Aquilo que passa é aquilo que a Igreja Particular do Brasil também nos pede. Né? São documentos que nós precisamos ter em mão, nós precisamos entender aquilo que a Igreja nos pede, sobretudo a nossa Igreja Particular do Brasil. Ponto importante também. Tudo aquilo que a igreja faz, independente do âmbito ou como é feito, é missão. Repito, exemplos que eu citei. Os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão, pastoral da saúde, pastoral carcerária, pastoral do dízimo, pastoral da catequese, enfim, pastoral da criança, pastoral social. Tudo é missão. A igreja ela tem a sua essência missionária. Tudo aquilo é o que o Espírito Santo nos confia para nós irmos às nações, independente da nação que seja, e nós levarmos a boa nova, seja através de gestos concretos, seja através de espalhar a palavra, seja através da pregação, seja através da música, independente. Tudo aquilo que a igreja faz é missão. E por que a missão existe? Porque nós precisamos espalhar o amor de Deus. Deus sente a necessidade de nos amar. Ele não precisaria, mas o amor de Deus é tão grande que ele levanta pessoas através de carismas, através de missões, através de palavras, para que nós espalhemos o amor de Deus. E, sobretudo, Deus levanta pessoas porque nós sabemos que, lá em Apocalipse, quando nós lemos, Cristo só voltaria quando todas as pessoas na face do universo soubessem da sua existência. Então, a missão serve para nós adiantarmos, para nós apressarmos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entendem a seriedade? Que é isso que nós fazemos enquanto missionários, sejam digitais ou não? Seja através de apostolados com filmes, sejam através de textos escritos, sejam através de jornais, meios de comunicação. A comunicação, né, tradicional, como nós conhecemos, através de veículos de notícia, como temos, por exemplo, Vatican News, AC Digital, Canção Nova. Vocês entendem a seriedade? Nós fazemos parte do plano de Deus para que nós apressemos a sua segunda vinda. Entendem que tudo converge para um fim último, que é espalhar a boa nova do Evangelho e fazer com que Deus seja mais conhecido, amado, seguido e adorado. A todo momento, sem exceção. Nós não precisamos pensar que os missionários digitais, embora sejam uma missão muito importante, embora o tipo de missão ele seja diferente, repito, nós somos um meio. Nós não somos o fim. Todos nós, independente da missão que nós temos um fim único. Que é a boa nova do Evangelho. Nós não somos mais bonitos ou tomamos banho aos sábados porque nós somos missionários digitais e os outros não tomam banho. Nós não somos mais limpinhos porque nós somos missionários digitais. Mas é um meio, é um carisma que se levanta conforme a necessidade do tempo. Para vocês terem noção, existia uma congregação durante a Segunda Guerra Mundial que a congregação de irmãs eram religiosas, elas tinham o carisma de atender soldados feridos na guerra. Então, Deus levantou um carisma para aquele tempo, a necessidade daquele tempo, para que fossem atendidas as necessidades de um povo, e o povo que ele ama. E hoje, neste momento, Deus levanta pessoas para atender as necessidades de um povo. Nada mais do que isso. Repito, talvez hoje o meio digital seja o que gera mais alcance.
Mas daqui a algum tempo, haverão outros carismas para outras necessidades. É necessário que nós entendamos uma coisa. Nós não somos separados, nós não estamos apartados da igreja. Muito pelo contrário, nós só estamos aqui porque a igreja existe e nós precisamos fazer com que ela chegue a todos os cantos. O plano de salvação quis Deus que passasse por nós. E isso é de uma misericórdia, é de um amor pela criação, e quis Deus precisar de nós para que ele chegasse a todos, sem exceção. Falando mais especificamente de missionário digital, não importa qual seja o pensamento, não importa qual seja o viés, não importa o tipo de evangelização que ele faz, desde que ele esteja comprometido a um apostolado e levar a boa nova da igreja e do evangelho, ele é um missionário digital. Se ele tem uma missão de usar as suas redes sociais para espalhar a boa nova do evangelho, independente da forma como seja feito, ele é um missionário digital. Repito, com a definição da própria igreja. O missionário digital é o cristão batizado, discípulo missionário, que exerce seu apostolado na cultura digital, comprometido de forma contínua com a difusão e a promoção da fé católica. É isso que nós somos. Mas nós não somos mais ou menos especiais por causa disso. Nós somos um meio. E é tão verdade isso que mesmo assim, mesmo tendo a evangelização por meios digitais, nós ainda carecemos do presencial. Nós carecemos da vida em comunidade. Falando um pouco mais sobre missão, né? Precisamos lembrar sempre que Jesus quer falar com todos, independente de quem são, o que fazem, independente de ideias. Todos são destinatários do evangelho. Todos. Jesus, quando ele andava principalmente no meio daqueles que não eram iguais a ele. O centurião, quando se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor Jesus, quando o centurião diz, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Os gentios não falavam com os judeus. Mas mesmo assim, entendendo que o evangelho é para todos e a salvação também é para todos, quis Deus, na presença dos apóstolos, que ele fosse curado. Que aquele servo do centurião fosse curado. Nós não podemos colocar isso, eu lembro de o senhor Lúcio Ruiz, que é o secretário para o Dicastério das Comunicações, quando nós tivemos no ano passado, em julho, o primeiro encontro nacional dos missionários digitais, ele falava exatamente isso. Nós não podemos colocar o Espírito Santo numa caixinha. Nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo. Nós precisamos fazer com que a nossa missão ela atinja pessoas que nós não conhecemos. É necessário que nós também comecemos a pensar a evangelizar fora da bolha. Nós não podemos falar para quem já é convertido. Nós precisamos levar a boa nova do evangelho para aquele que ainda não conhece. E a missão digital, e eu lembro que nesse final de semana o Guilherme K2 do Santa Catarina deu uma formação para a gente, ele falava exatamente isso. A missão digital ela é a única missão que ela fica disponível 24 horas por dia. Você acessa a internet e você pode encontrar alguém evangelizando. Ao vivo ou não, através de conteúdo ou não. Você
Você tem a possibilidade de a todo momento ter alguém que tenha uma mensagem para o seu coração, ou para o coração do outro, que possa ser compartilhada, né? E nós precisamos ter muita atenção também quando nós falamos dos missionários digitais, porque nós não sabemos ainda qual é a extensão e nunca saberemos qual é a extensão da nossa missão, do nosso apostolado, onde nós alcançamos. Aquilo que nós fazemos hoje como missão digital, nós não estamos inventando a roda. Nós estamos apenas recuperando um método que é muito antigo, por um novo meio. Mas Paulo não ia às comunidades para evangelizar. Ele evangelizava através de cartas. Ou ele elegia, como ele fez com Timóteo, né? Elegeu, formou, e a partir daquilo foram levantadas as novas comunidades. Nós estamos recuperando o método por um outro meio. Outra coisa que é importante nós lembrarmos também, diferente de nós aqui, quando nós nos encontramos dentro da nossa paróquia, dentro da nossa igreja, da vida comunitária, do dia a dia, é importante nós lembrarmos também que a internet tem uma cultura própria. E é necessário que para evangelizarmos dentro delas, nós entendamos essa cultura, né? E a partir disso, nós também precisamos enculturar as pessoas. Fazer com que as pessoas entendam esta cultura nova, que embora já esteja aí há alguns anos, muitas pessoas ainda não descobriram. Por mais que nós já tenhamos uma geração que nasça com o celular na mão, muitas pessoas ainda não entendem essa cultura, né? Nós precisamos seguir aquilo que a igreja nos pede, através do documento. Nunca, o Padre Marlon sempre diz isso, nunca um passo à frente, nunca um passo atrás, nunca um passo de um lado, nunca um passo do outro. É par e passo com a igreja. Sempre. Nós precisamos entender o que ainda a igreja, enquanto instituição, está nos pedindo. Repito, é uma novidade. Nós estamos escrevendo, neste momento, essa página da missão digital dentro da igreja. E é necessário que, nesse momento, isso o Monsenhor Lúcio Ruiz disse para nós nesse final de semana, durante a nossa reunião, é que nós temos que primeiro caminhar este caminho de solidão que nós estamos criando, para que depois possamos possamos trilhar um caminho de comunhão. Eu ouvi inúmeros relatos de pessoas que evangelizam nas redes sociais que se sentem abandonadas, se sentem sozinhos, parecem clandestinos dentro da igreja. Mas é porque tudo é novo. Nós temos que alcançar as periferias existenciais. Quantas e quantas pessoas utilizam a internet como meio de fuga da vida real? E quantas pessoas nós podemos impactar a partir disso? Nós precisamos também começar a responder perguntas. O que esperam de nós? E o que essas periferias existenciais esperam? O que essa pessoa que talvez tenha uma crise de ansiedade, tenha uma depressão, que está ali, depara com o nosso conteúdo, o que ela espera? O que ela traz de anseio? O que ela traz de dúvida? O que é novidade para ela? Nós precisamos começar a responder essas perguntas. E aproveitando o ano jubilar, né, o Peregrinos de Esperança, como nós vivemos nesse ano de 2025, é necessário que nós anunciemos a esperança. A esperança num Deus vivo e verdadeiro,
o Verbo encarnado que habitou entre nós. E que nós estamos nos preparando para a sua volta. Mais do que ser ouvidos, nós, missionários digitais, precisamos ouvir e atender os anseios daqueles que nos procuram. Muitas das vezes nós chegamos aonde um sacerdote não chega, aonde um bispo não chega. Nós precisamos aprender com modelos também. E nada melhor do que não olharmos para as histórias dos santos. Influenciadores de verdade são os santos, que influenciam a nossa vida diariamente, impactando-nos através das suas histórias, testemunhos e tudo aquilo que eles têm nos oferecer, né? E é importante sempre lembrar, ainda existem muitos que precisam de Jesus. Muitos. Que ainda não conheceram e não tiveram a sua experiência. E aqui eu quero finalizar essa minha partilha com vocês com uma pergunta. Muitas das vezes nós reprimimos aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Seja ela através da missão digital ou não. Se nós somos missionários, se nós queremos ser missionários, a pergunta que eu faço para você é: quantas pessoas ainda precisarão morrer sem conhecer Jesus, porque ainda você não deu o seu sim verdadeiro? Ser missionário é dar o sim todo dia. É escolher de novo, e de novo, e de novo, e de novo, por levar a boa nova do Evangelho. É entender que o primeiro que é alcançado somos nós mesmos. Nós não estamos aqui para ter likes, nós estamos aqui para ter engajamento. Tudo isso é maravilhoso. E glória a Deus por isso. Tudo para a honra e glória dele. Mas nós estamos aqui com um propósito: levar a boa nova do Evangelho a toda criatura. Toda. Todos, sem exceção. Ser missionário digital, e respondendo à afirmação que norteia essa partilha, o perfil do missionário digital. Missionário digital é aquele que, através do seu apostolado, reconhece que existem muitas pessoas que precisam da salvação e se permitem serem instrumentos na mão de Deus para que outros possam alcançar Jesus. É isso. Amém, amém. Oh, glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sempre. Amém. Pessoal, o nosso link está terminando aqui, o nosso tempo. Eu vou enviar um novo link para vocês. Só tem várias perguntas para fazer para o Gustavo. E tenho certeza que vocês também aí já têm as perguntas. Né? O Padre Alex, o Padre Robson também me sugeriram algumas questões para serem levantadas. E vamos aproveitar esse momento para fazer uma partilha, para tirar as dúvidas, para fazer um comentário, né, sobre aquilo que o Gustavo trouxe em nome da igreja para nós. Né? Então, eu vou enviar o novo link agora para vocês, né? Mas enquanto nós temos 4 minutos ainda, né, eu já pergunto assim: ô Gustavo,
várias pessoas que estão aqui, elas vieram porque o padre convidou para também serem parte da PASCOM, para ajudar na pastoral, para a criação da pastoral da comunicação, ou trazer um novo vigor, né, para a pastoral da comunicação. Como que um missionário digital pode ajudar a PASCOM e como a PASCOM pode ajudar o missionário digital? Porque eu sei que são todos comunicadores, né? Exatamente. É importante nós fazermos essa diferenciação entre PASCOM, aqueles que são comunicadores da igreja, né? São comunicadores talvez, da igreja local, aqueles que divulgam e ajudam a comunicar o dia a dia da igreja local, né? Que é essa comunicação tradicional que nós conhecemos. Como um missionário digital pode ajudar a igreja local? Através do seu engajamento, do seu alcance, através das pessoas que seguem ele, através da influência que ele tem com as pessoas, é fazer exatamente essa conversão, de transformar aquilo que é o like das pessoas que acompanham na rede social e trazer para a vida comunitária. O missionário digital, ele é a isca. A pastoral da comunicação, ela nos informa, ela nos deixa informado para que nós tenhamos essa vivência de comunidade. Então, é assim que um ajuda o outro. Entendemos o nosso lugar dentro da igreja, qual é a nossa função, porque a igreja é um grande relógio. Se uma engrenagem não funciona, o resto para. E nós precisamos fazer com que tudo funcione na mais perfeita ordem. Então, é através disso, dessa influência, das pessoas que evangelizam pelas redes sociais, das pessoas que têm esse apostolado, para que elas possam, de fato, trazer essas pessoas para a vivência em comunidade. Ótimo, 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 Gustavo. Louvado seja Deus. Tem 2 minutinhos só. Já mandei o link no grupo no WhatsApp. Vou mandar aqui para o Gustavo também. Eu penso que a gente já poderia fazer a migração para a próxima sala, porque eu vou dar também a atividade que nós vamos ter desse módulo 1 para o módulo 2. Nós teremos atividades também. Só um minutinho. Eu já vou passar para vocês essa atividade. Mas antes, vamos para o novo Meet. Ele não partiu da igreja, ele partiu de leigos, né? Começa com os leigos, a união de missionários digitais em torno do mundo, e vendo que essa movimentação havia um volume, a igreja traz para dentro, incorpora a igreja escute para dentro da sua estrutura e começa a oficializar, né? E tudo isso tem pouquíssimo tempo. Né? Ficam indicações também como o Catequista, para vocês verem, do Diácono Alexandre Varela, Santa Carona, Alan Carrion, Mate da Cola de Deus. Né? Particularmente também, o meu perfil está à disposição para vocês verem também um pouco da minha missão, como é que eu faço, o dia a dia. Enfim, ficam todas essas referências para vocês verem e entenderem. Mas, principalmente, começar essa movimentação nas igrejas particulares. Começar a juntar um grupo que tem a intenção de evangelizar através da internet, começar a juntar pessoas dentro da sua cidade, dentro do seu estado. Então, começar esse trabalho para que aí nós, enquanto comissão, identifiquemos essas pessoas e comecemos a acompanhá-los. Seja através de direção espiritual, seja através de subsídios para a missão digital, enfim. Mas tudo isso ainda está sendo criado. Maravilha? Maravilha, maravilha, maravilha. Ok, gente, alguém tem alguma pergunta? Eu sei que vocês são tímidos. Nós somos mineiros. A maioria aqui é mineiro, Gustavo. Então, todo mundo é meio tímido, assim, sabe? Meio acanhado. Eu lembrei também que tem pessoas que fizeram inscrição e não estão nas 2 paróquias que eu citei. Você também é muito bem-vindo a estar aqui conosco. Estamos juntos. Essa turma, se Deus quiser, depois nós vamos fazer uma nova turma, e aí vai ser aberta para todo o Brasil. Mas essa turma, Deus tem um xodó para essas 2 paróquias lá na Arquidiocese de Mariana. Né? Conta-me, Nixon.
Gustavo, tem uma perguntinha aqui para fazer também. Eu sou catequista já há alguns anos, 7 anos, e há alguns meses eu comecei com um apostolado, né, que eu criei, o PX Católico. Já até comecei a te seguir aí, vi o perfil, eu fui aproveitando para entrar aqui. E atualmente eu tenho feito alguns posts de algumas frases de santos, alguns versículos da palavra, e também alguns carrosséis que eu comecei a fazer a respeito da doutrina, para espalhar mesmo, difundir algumas coisas, aspectos da fé católica e etc., sobre sacramentos e por aí vai. Só que eu ainda tenho algumas dificuldades com relação à gravação de vídeos mesmo, sabe, propriamente. É algo que eu tenho em mente de iniciar para passar algumas formações, vídeos relacionados à formação sobre Sagradas Escrituras e algumas outras áreas que eu tenho um certo domínio, só que eu tenho algumas dificuldades ainda com relação a essas gravações. Você tem alguma recomendação a respeito? Primeiro, procure as pessoas do seu nicho, as pessoas que já fazem isso na internet. Quanto catequese, repito, tem como referência Santa Carona, o catequista, Allan Carrion, são pessoas que já fazem essa catequese dentro da internet. Tenta entender o modo deles fazerem, o jeito com que eles fazem. A partir disso, você encontrar o seu público, né, para você conseguir fazer. Tentar achar alguma coisa diferente também. Qual é o seu diferencial na evangelização? Né? Qual é o jeito novo que você tem de fazer? O Educar para Crescer também. Tem um catequista que ele é do Nordeste. Tive com ele agora, ele é autor de livro também pela Ave Maria, esqueci o nome dele. Ai, que pecado eu ter esquecido o nome dele. Mas enfim, existem muitas referências hoje enquanto catequista. Se você voltar no perfil dos missionários digitais, se você voltar lá em julho, tem algumas collabs que nós fizemos com missionários digitais, você pode ver a partir de lá. Mas comece. Não espere ter a melhor estrutura, o melhor jeito. Comece. É o meme que a gente está vendo agora. Primeiro você começa, depois você melhora. Então, inicia o trabalho. Grava o seu vídeo, vê. Aí, ao acordo com o tempo, você vai vendo o que você pode melhorar, o que você pode fazer. Enfim, o importante é nós começarmos, porque Deus tem pressa com a gente. Amém. Amém. Que bom que Deus tem pressa com a gente. Acho que essa frase é ideal para a gente começar um grande retiro. E é essa atividade que nós vamos ter, porque nós sempre vamos fazer a seguinte dinâmica. Nós vamos trabalhar o conceito de on-live, né? Ou seja, estar on na vida. Então, sempre nós vamos para o presencial, para a comunidade. E o nosso dever de casa, a nossa atividade prática para a próxima semana né, na terça-feira, você fazer um grande momento de oração, né, e leitura da carta que nós vamos enviar agora, que é essa Redentores Mission, né, carta sobre a missão, e também conversar com o seu pároco, ou então com o seu coordenador de comunidade, sobre a questão missionária. Qual é a realidade missionária que você está inserido e como que você pode ajudar enquanto missionário? Né? Fale do curso que você está fazendo, fale, olha, eu estou fazendo curso, né, sobre missão digital, tive formação com o Gustavo Andrade, né, nós estamos lendo, né, aqui essa carta, e eu quero me colocar à disposição, né, ter um coração missionário. Né? Deus tem pressa para salvar. Eu vou deixar todas as orientações em nosso grupo no WhatsApp e nós vamos acompanhando. Todas as dúvidas vocês já podem nos chamar no particular, ou então ali no grupo mesmo. Estamos aqui para dar todo o suporte para vocês nessa primeira tarefa que parece ser fácil, mas não é. A escuta de Deus, ela é intensa e necessária. Né? E no segundo módulo, nós já vamos trabalhar com Gerlaine Rosa. Gerlaine é uma psicóloga e ela vai nos ensinar a escutar, como escutar, né, o irmão pela internet. Amém? Né, Gustavo, nós queremos, assim, colocar muito obrigado, né, a você, a toda a comissão. Queremos colocar a Coriezo à disposição, queremos ser acompanhado por vocês, né, na formação e tudo mais, tudo aquilo que a gente está fazendo. Eu fiz um curso, como eu disse no início, no CELAM,
nem nós estamos pegando o material de lá e aplicando aqui, junto com os padres amigos do coração, né? Mas nós queremos estar em comunhão com a CNBB e nos colocamos também à disposição. Inclusive, semana que vem eu vou estar em São Paulo. Se você estiver por lá, a gente toma um café junto, né? Quem sabe. Né? Gente, é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Aí o Nixon também, né, Nixon? Você vai estar em São Paulo também semana que vem, né? Sim, para a glória de Deus, eu vou estar lá, sim. Então, eu coloco a articulação pastoral digital no Brasil à disposição. No que precisarem, contem com a gente. E vamos escrever juntos essa página da história da igreja. Amém. Amém. Gente, então é isso. Muito obrigado. Vou mandar os links, tudo mais lá no grupo. E simbora, né? Se Deus quiser, sem ser nessa próxima terça, que vai ter atividade presencial aí na sua comunidade, né? Com o seu pároco, com o seu coordenador de comunidade. E semana que vem, se ser nessa na outra, a gente encontra com a Gerlaine Rosa. Abraço, pessoal. Até mais. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Com Deus. Obrigado, viu, Gustavo? Amém. Com Deus. Tchau, tchau.